A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, está escrito: editar. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. A Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo na vida do cristão representar a carne e o sangue de Cristo Jesus, anunciando a sua morte e a sua ressurreição até que o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja eleita. Tem também um sentido muito importante na vida do cristão porque todas as vezes que comemos o pão e que bebemos o cálice estamos proclamando a morte do Senhor Jesus Cristo até que é chegado o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Então, quando o cristão deixa de participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo ou quando ele é filiado a alguma dessas igrejas erguidas por mãos humanas e ele é impedido porque o líder daquela igreja, o dono proprietário daquela igreja acredita que ele não está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, talvez porque na sua ficha de membro não há relatos, não há indício de que aquele irmão tenha entregado o seu dízimo àquela instituição, assim como algumas igrejas neopentecostais colocam o Espírito Santo condicionado à oferta de sacrifício que tem que ser entregue mensalmente nestas instituições. Existem algumas igrejas que condicionam o participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo à ficha diginal daquele membro. Isso é algo que nem deveria existir dentro de igreja seria e comprometida com a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas lamentavelmente para um controle financeiro destas igrejas acabam existindo essas fichas e assim eles acabam condicionando a participação do cristão à sua fidelidade para com a igreja, porque entregar o dízimo em uma igreja não significa que estamos sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, mas que estamos fiéis com aquela instituição religiosa. Então muitos cristãos acabam sendo impedidos porque as suas fichas diginais estão incompletas, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo é bem clara quando diz que devemos comer do pão e beber do vinho, proclamando assim a morte do Senhor Jesus Cristo até que o Senhor Jesus Cristo volta em esplendor de glória busque a sua igreja. Temos a plena certeza, a total convicção da necessidade da participação do cristão na Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo para sua sobrevivência tanto física como espiritual. Abandonar a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo por causa da religiosidade do homem, que coloca empecilhos que não condiz com a palavra do Senhor Jesus Cristo é decretar a morte do cristão. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo não pode ser condicionada a conceitos religiosos criados pelo homem, para o homem, pois nos tempos do Senhor Jesus Cristo os religiosos também participavam da Ceia do Senhor Jesus Cristo, mas era chamada de Páscoa. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que vindo como um homem humilhou-se a si mesmo e obediente às suas instruções dadas na Antiga Aliança, no Velho Testamento deixou-se ser morto na cruz do Calvário para que através da sua carne, através do seu sangue fosse-nos limpos, purificados de todos os pecados. Então se quem nos purifica é a carne, é o sangue de Cristo Jesus o qual devemos lembrar sempre quando fazemos a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, porque então deixamos nos levar doutrinas de homem. Porque como igreja do Senhor Jesus Cristo permitimos que homens pecadores iguais a nós mesmos sejam intitulados líder da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele recebeu um chamado, manifesto do Senhor Jesus Cristo, uma revelação. Esse chamado, este manifesto, essa revelação foi dada a todos que confessam que o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para pregar o seu Evangelho, uma prova de que tanto na Igreja Católica através da hóstia na Eucaristia e na Igreja Protestante através da Santa Ceia não estão conforme o exemplo deixado pelo Senhor Jesus Cristo e mais adiante reforçado pelo apóstolo Paulo, é fato de que os líderes religiosos é que determinam quem pode ou não pode participar, através da sua doutrina interna. Imagina um casal de idosos de 65 a 75 anos debilitados fisicamente na qual não tem condições de ir numa igreja, aliás que aceitam eles, porque existem casos e conhecemos casos em que um idoso de mais de 70 anos foi impedido por uma denominação chamada Deus é Amor de participarem da Santa Ceia na sua congregação, porque eles não eram membros e não eram membros, eles não eram dizimistas. Hoje esse senhor 75 anos depende 100% dos outros até mesmo para se alimentar, como ele poderia ir até alguns destes locais para participarem da Santa Ceia. Não tem como, sendo assim é necessário que nós como cristãos estudemos com profundidade a palavra do Senhor Jesus Cristo a fim de entender, de compreender o que de fato a palavra do Senhor Jesus Cristo traz para nós e o que realmente nos foi ensinado nessas igrejas. Que possamos sem medo seguir todas as instruções da Bíblia Sagrada, a fim de crescermos espiritualmente cumprindo na nossa vida a vontade e o querer do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, está escrito: para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição,
e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Porque participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo não está indo comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho, pois quando participamos da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo estamos conhecendo melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o poder que está em volta da sua ressurreição, na qual nos traz alívio e fortalecimento para que possamos a cada dia pregar, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem temer as dores, sem temer as perseguições, os cancelamentos que podem existir por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a plena certeza e convicção de que vale a pena ser participantes do sofrimento na qual levou o Senhor Jesus Cristo à morte, porque aquele que ressuscitou a si mesmo há de nos ressuscitar no dia da sua vida, no dia da sua glória. Então, quando participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo, estamos conhecendo o poder que o nosso Deus absoluto, o Todo-Poderoso, tem, e assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo há de ressuscitar-nos pelo poder que é em si mesmo. Então não devemos temer as coisas que este mundo pode fazer para conosco, por confessarmos ser cristãos, e quando falamos estas coisas, não falamos somente do mundo, mas principalmente dos religiosos que se sentem acuados e parte para o ataque todas as vezes que alguém fala ou segue algo que está fora da sua doutrina. Se hoje estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo filiados a algumas destas igrejas cristãs, se deixamos elas, se sairmos dessas congregações seremos comungados, não seremos mais irmãos, seremos taxados de desviados, de hereses por viver agora somente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso a necessidade de estar com as nossas vidas alicerçadas na palavra do Senhor Jesus Cristo, a fim de que não venhamos a desviar as nossas vidas da presença do Senhor Jesus Cristo por causa das coisas que a religião possa dizer com relação a nós, pelos cancelamentos, lacração que é de fazer com relação a nós, mas que possamos nos manter firmes e fortes acreditando no poder da ressurreição que é sobre a vida daqueles que são participantes do sofrimento de Cristo Jesus, porque a partir do momento que confessamos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, morremos, não somente para o mundo, mas também para a religião e para nós mesmos, a fim de que possamos a partir daquele momento fazer somente a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, está escrito: Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Não podemos de maneira alguma ficar reféns de uma relação adúltera e pecadora, pois se não tivermos audácia e coragem para fazer o que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, como lembrarmos sempre da sua morte através da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, o mais provável é que de nós o Senhor Jesus Cristo também tenha vergonha, e é aceitável, porque se temos vergonha de dizer que somos cristãos, seguidor do seu Evangelho, ou ficamos presos à religiosidade, automaticamente o Senhor Jesus Cristo, quando vier ao encontro da sua igreja, também ficará envergonhado de nós. Como esperamos que o Senhor Jesus Cristo, no dia que vier na sua glória, ao nosso encontro nos ressuscita e nos apresenta diante dos seus anjos, nos dando a coroa da vida, se ficamos presos na religiosidade, ao que os líderes religiosos nos dizem e fazem até mesmo no participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, não temos coragem, nem audácia de participarmos com a nossa consciência tranquila e livre do pecado, porque somos forçados pelo homem a fazer aquilo que a instituição religiosa na qual pertencemos nos determina. Isso não pode acontecer de maneira alguma na vida do cristão. Temos que autonomia para fazer por nós mesmos aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, até mesmo no participar da sua Santa Ceia, que cada um de nós possa refletir e entender a necessidade que temos que sermos somente obediente à palavra do Senhor e não ao que um líder religioso diz que temos que fazer, pois o nosso líder é Cristo Jesus.